Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Estamos recebendo a deputada estadual Janaína Riva, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Janaína está no segundo mandato de deputada, né, Janaína? Também no segundo mandato como vice-presidente ou não? Segundo também, Assumiu agora esse mês a mesa. Isso. E existia pelo menos uma ideia de se barrar essa eleição. Como é que está isso aí, Jana? Já está tudo equacionado ou ainda há esse risco? Primeiro, muito feliz de estar aqui de volta no Conexão Poder. Estava devendo essa visita já faz tempo. Bebê meu já nasceu, está quase andando. E eu não tinha vindo ainda. Então, muito feliz de estar aqui com você, junto com a Ana também. É um prazer cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Bom, nós tivemos uma votação, né? Uma votação, na verdade, não, uma decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, no qual ele acabou negando a ação que tinha sido proposta por um Conselho Federal e manteve a composição da nossa mesa diretora. Mas hoje nós já sabemos, o que nós não sabíamos quando nós fizemos a eleição ano passado, é que não se pode mais reeleição no mesmo mandato eletivo. Então, a nenhum dos cargos. Então, no caso, para um próximo mandato, nenhum dos cargos podem ser reeleitos. Então, depois dessa decisão do Alexandre de Moraes, nós já tínhamos conversado entre os membros da mesa diretora, nós queremos mudar isso também na nossa Constituição. Mas vocês vão ficar 2 anos. Daqui a 2 anos tem nova eleição para a mesa, mas também tem nova eleição para o mandato. Nova eleição para o mandato zera tudo de novo. Aí zera tudo de novo, você quer dizer que daqui a 2 anos você pode voltar a ser vice-presidente, ou presidente, ou primeira secretária? Enfim. Pode, normal. Depois da eleição, né, das eleições gerais, né? Mandato, aí pode tudo. sim, não tem problema. Entendi. Mas mesmo assim, nós entendemos lá na Assembleia, até o próprio Botelho a gente conversou sobre isso, que chegou realmente o momento de acabar, né, com a reeleição. Acho que agora, já que teve esse entendimento para o Senado, para a Câmara Federal, agora para as Assembleias e Câmaras de Vereadores também, eu acho que a gente tem que passar isso para a Constituição. É um momento histórico também, porque é difícil você enfrentar a máquina, né? Eu sempre falo isso para o Botelho. E se hoje a gente não tomar algumas medidas para mudar a regra do jogo, a mesa vai ficar se repetindo entre os membros que estão ali. E essa alternância de poder dentro do Legislativo é muito importante, né? Muito. Gente, olha só, Rio Grande do Sul, fiquei sabendo esses dias, achei impressionante. Lá o mandato é de 1 ano e logo após as eleições você já sabe que as 4 maiores bancadas terão um presidente durante um desses anos. Então, assim, as decisões ficam entre as 4 maiores bancadas e entre delas elas escolhem um presidente. Isso, de certa forma, traz transparência. Por mais democrático. Que é mais democrático, mas 1 ano não é pouco? Depende. Eu acho que esse prazo de 1 ano acho que é suficiente para poder cada um dar a sua cara para a gestão e, ao mesmo tempo, você evita muito que vira um monopólio, vamos dizer assim, né? Um poder único ali, fica rotativo, eu acho que fica legal, eu acho que representa o futuro. Não sei até quando a gente vai chegar nesse nível, mas que nós vamos chegar lá, acho que todos nós aqui temos certeza disso, né? Acaba aquela coisa de ficar... Como foi? É negociação. Como foi o seu pai? Seu pai ficou 20 anos ali, 20 anos. presidindo praticamente a casa. Botelho já é o terceiro ano dele. Isso não fez bem nem pro meu pai, eu tenho certeza que se ele pudesse voltar no tempo e pudesse ter dividido isso para ter amenizado o fardo de hoje, com certeza ele teria feito. Porque por isso ele foi se comprometendo, você vai achando que você é dono da coisa, você vai achando que tudo é seu. E as pessoas vão jogando cada vez mais carga em cima e aí... E o deputado que é de uma bancada pequena, ou que é o único representante daquele partido no Legislativo, ele também terá a oportunidade de ir para a mesa, né, em algum momento ali. Então isso é muito importante. Hoje em dia não tem, né? Hoje é mais difícil. E fomenta também a construção das bancadas, Ana, que eu acho legal essa representatividade de bancada. A gente tem que aprender a trabalhar mais em grupo ali. Eu acho assim até estranho você ver alguns deputados muito isolados, não tem nenhum parceiro, não trabalha junto com ninguém. Isso não é normal num parlamento, né? Um parlamento você tem que ter um conjunto de ideias e você tem que ter grupo ali para defender isso, né? Senão não vai a lugar nenhum. Ainda nesse gancho aí da mesa, você tem ideia de ser presidente ainda? Claro, lógico que eu tenho, né? Tá mais perto, né? Até o pessoal brinca comigo às vezes, eu botei, ele vai pro TCE, infelizmente. Existe comigo ele não fez esse compromisso não, de ir,
Até porque... Mas como estão as tratativas dentro da Assembleia com relação às vagas, né, que vão surgir? Na verdade, a janela não existe, porque... Mas a discussão existe mesmo sem a existência da vaga e sempre foi dessa forma. Eu acho que ela mais existe, a discussão da vaga, pela curiosidade da imprensa, da população em geral, do que pela Assembleia mesmo. Porque lá dentro, hoje, internamente, não se comenta sobre isso, porque... Como já teve aquela experiência com relação à vaga do Mosaico, né, André, que foram acho que 5 ou 6 anos, né, de discussão, o que todo mundo imagina hoje? Que qualquer uma dessas vagas, como estão todas judicializadas, todas, né, sem exceção, as que se tem pedido de aposentadoria que pode ser que se projetam, apareçam, né? Como está já judicializado... A Assembleia chegou a indicar sua mãe para essa vaga. Chegou, a do Mosaico. A vaga Janete, do Mosaico. Lá em 2014. Isso, uma briga dela, Gilmar Fabres. E que aí acabou essa vaga ainda judicializada. Não, e essa foi a do Guilherme. Essa vaga da discussão deles foi a vaga do Guilherme Maluf. Então, assim, para você ver que demorou tanto tempo que hoje a gente entende que sendo desnecessário, nesse momento, discutir uma vaga que pode ser que demore anos. Tudo bem, também. mas, por exemplo... Essa demorou 6 anos. Hipoteticamente, a vaga surge amanhã. Difícil. Aí eu pego o Botelho, vai, Botelho. Vai, Botelho, me dá a presidência. Uma reza aqui. Mas qual é a tendência entre os pares, os deputados? O Botelho é um nome mais forte, talvez seja por ser presidente, né? Mas existe também, você sente que o executivo, né, que é o grupo, né, do Botelho ali, o governador Mauro Mendes e Cia, essa tendência de querer indicar o Botelho para essa vaga ou não? Na verdade, essa vaga, ela acaba sendo, ela é da Assembleia, né? A vaga, ela é da Assembleia. Então, é verdade, essa do que Valdir, ela é da Assembleia. Na atual conjuntura para o governador hoje é melhor ter o Botelho na Assembleia. Eu acho que sim. Eu não sei também. Não, mas a Janaína está muito alinhada com o governo, então. E o primeiro suplente também é o Romualdo, né? Da nossa chapa. E aí o MDB vai pressionar para... Mas o que eu vejo hoje é que, na verdade, assim, existe uma pressão para que seja desse bloco que foi eleito, que são 9 deputados estaduais, né, que nós fomos eleitos, aquele chapão, e aí o que era é o nome mais forte desses PSD, 9. MDB, PDT, PSC, então existe uma pressão para ser um deputado desse bloco. Mas o Botelho é claro que ele é mais forte, até como você disse, por ser o presidente. Mas ele já por várias vezes disse que ele não tem vontade de ir. Então, assim, eu não trabalho como sendo uma coisa certa. O Botelho vai pro TCE, eu vou virar presidente da Assembleia. Se o Botelho não for, eu acho que vira uma disputa muito igualitária entre todos os colegas. Mas ele quer ir sim, esse negócio de não quero ir. Quem não quer ir pro TCE? Até você, o TCE até eu quero, pô. É a vaga dos sonhos, né? Nossa, já pensou? O cara quer ir pro céu, mas ele não quer morrer, né? Ele quer ir pro céu sem morrer. Né? Afinal de contas. É vitalício e agora, teve um caso de um ex-conselheiro que passou a vaga pro filho. Então, imagina que coisa. Foi histórico mesmo. E absurda, né? Escândalo. Mas, gente, aqui entre nós... Pode falar, como mas, gente, herdou do pai. Mas, Ana, eu ia falar uma coisa pra você. Olha como o nosso estado era naquela época também, eu entendo. Né? Exato, que Mato Grosso viveu essa... Mas não é tanto tempo assim. Agora foi em 2000 histórico. 2002, 2003. Mas é que o nosso estado cresce coisa muito de 10, rápido. 20 anos atrás. Aqui ainda tinha essa cultura do coronelismo, que hoje não existe mais. E seu Ari era icônico pra isso. O voto do seu Ari era aqui, ó, fidelizado, não podia sair daí. Né? Isso, e aí mudou, né? A política nossa... Mas o problema não mudou ainda tanto. Mas já assim, eu acho que o Mato Grosso tá mudando muito rápido. Às vezes a gente não acompanha como era há pouco tempo atrás. Eu lembro que nós tínhamos os coronéis, né? Seu Renê, que era... a gente brincava que era coronel, assim, sem desprestigiar ninguém, não usando assim, a palavra como sendo... À época chamavam-se de coronéis, seu Ari, Renê... O René Barbura era coronel. Tinha essa coronel Jaime Campos, que ainda tem, né? Mas o René Barbura era coronel daqueles das antigas ainda. Era. Então Mato Grosso... E apegado ao muito cargo, recente, né? isso, Eu lembro dele na Assembleia, todo pepezinho ainda, lá, pegado no cargo. Muito idoso, não saía do cargo, ficava ali. Mas a imprensa especulou um certo receio do governo, né, de tirar o Botelho da presidência e você assumir a presidência, né? Talvez não tenha sido um momento que você estivesse tão alinhada com o governo ou que o governo não tivesse a segurança desse alinhamento, mas eu quero, nesse momento, né, as coisas mudam muito rapidamente.
Existe essa tranquilidade do governo com relação ao apoio, à fidelidade da deputada Janaína, inclusive no eventual aí, possibilidade de assumir a presidência da Assembleia? Olha, isso não tem como responder assim, né? Teria que perguntar para eles próprios, né? Pro O governador, Maurinho, Mauro Carvalho. Mas o que eu sinto hoje é que já se quebrou um gelo que havia com o meu comportamento com o governo. Havia uma insegurança, assim, a gente não se conhecia, né? Começamos a trabalhar juntos e aí quando se especulou essa questão... A senhora nem apoiou o governador? Apoiei meu sogro, porque era o Wellington. E apoiei por ser meu sogro mesmo à época. Eu conheci o Wellington, tinha afinidade com ele. Mauro, né? Fui liberada para isso, né, pela questão familiar. Mas a maioria também do meu grupo acabou apoiando o Mauro por conta do MDB, né? Uma situação foi muito delicada, ruim pessoalmente. Mas hoje eu vejo que já não existe mais essa barreira, né, de relacionamento entre eu e o governo. E não só comigo, acho que vários outros deputados também, que talvez lá atrás, se colocassem o nome deles também para uma disputa à presidência, haveria uma desconfiança por não conhecer. E que hoje também já não existe mais. Eu não acho que era uma coisa pessoal, acho que era realmente mais uma... partidária, inclusive. E talvez o Botelho, que já havia trabalhado com o Mauro em anos anteriores, tinha uma tranquilidade maior, já foi coordenador dele de campanha para prefeito, tinha uma afinidade maior, tem, né, uma afinidade maior até hoje. Mas acho que esse gelo, assim, de barreira por ser eu ou ser outros deputados, por exemplo, o próprio Max, acho que não haveria mais. Você acha que o Mauro tem uma capacidade melhor de dialogar com a Assembleia do que o governo anterior? Acho que ele tem uma capacidade melhor e acho que ele tem um grupo melhor para fazer isso. Mais político e não tão técnico. Tem muitos técnicos no governo, mas hoje nós temos vários ali, ex-deputados que fazem parte do governo. Ali na Assembleia está constantemente com a gente o próprio Carlos Brito, que foi deputado. O Beto também, do 2-1, que hoje é secretário de Cultura, fez esse trabalho que também muito legal. O Beto era o filhão escudeiro do Botelho, né? Isso. Mauro Carvalho também foi uma grata surpresa, que eu sempre digo que eu não imaginava que ele fosse uma pessoa tão acessível e fácil de se relacionar. E acho que todo mundo se surpreendeu com ele. Eu brinco com ele quando ele assumiu a Casa Civil. Eu falei, você não vai aguentar 60 dias. Mas por ser da iniciativa privada, né, eu achei que ele fosse ter dificuldade. Todo, né? E ele acabou tendo uma facilidade de relacionamento com os deputados. Então, agora há pouco aqui, quando a gente estava no bastidor, eu ligo para ele, atende na hora. Quer dizer, ele se empenha, né, para atender. Acho que isso facilita muito. O Mauro, ele é um pouco mais distante da Assembleia, porque o Mauro ele gosta mais de fazer gestão realmente. O Mauro de botar a mão na massa e fazer e pronto. Mas eu acho que ele se amparou bem ali. Muitas vezes não é porque você não tem tanto prazer em fazer que você não pode também ter pessoas ali que te ajudem nisso, né? Então acho que a relação hoje é melhor. O Casa Civil para isso, né? Enfim. Acho que a relação hoje é melhor. Falando em relação ruim, você e o Emanuel, prefeito. E aí, Janaína? Até quando vai durar esse litígio amoroso? Ex-caso de amor. Eu queria saber também, sabe? Também queria saber. É jogo de cena, não da sua parte, mas do comando, no núcleo duro do MDB aí, com relação ao Emanuel, até para ganhar mais espaço na prefeitura, ou trazer para o Emanuel mais próximo do MDB, porque a gente sentiu nos últimos 2 anos do mandato do Emanuel um afastamento dele do partido, né? E o Bezerra é uma figura muito forte, né, dentro do partido e talvez tenha se sentido um pouco desprestigiado. Ana, hoje eu sinto assim que até para isso, para a gente ocupar mais espaço de poder, já se tornou inviável, assim, já não tem mais ambiente. Isso. Exato, já não tem mais ambiente para isso, para falar assim, olha, espaço aqui resolveria. Então o ambiente é a porta já convidou o prefeito a se retirar do partido. Talvez, quando já falei várias vezes sobre isso também, agora eu vi algumas entrevistas dele dizendo que ele não quer sair, que ele quer ficar no partido. Sim. Mas ele tem dificuldade de diálogo com o partido tem dificuldade de diálogo com ele. O que aconteceu? Porque eu lembro a senhora muito ativa na eleição, primeira, né? Sim. Quando ele foi eleito pela primeira vez prefeito de Cuiabá, o MDB todo muito envolvido na campanha dele. Qual foi o momento que isso trincou, né? Que houve essa cisão? Eu acho que o afastamento ele foi acontecendo no decorrer do mandato do Emanuel, sabe? Ele nunca reuniu o partido para falar sobre a gestão, para falar sobre futuro. Sobre nas eleições, e nas eleições,
isso acabou ficando mais evidente nas nossas eleições de proporcional para estadual. Essa rixa aumentou um pouquinho mais. Ele tinha feito um compromisso com o Valtenir, que o Valtenir teria todo o apoio da prefeitura, e aí ele acabou lançando o filho dele. Inclusive, o filho dele, o Emanuelzinho, era do gabinete do Valtenir. Era funcionário do Valtenir. E aí virou candidato. Aí o Valtenir acabou perdendo a eleição dentro do MDB, isso acabou gerando também um desconforto. Ele também não apoiou nenhum estadual à época do MDB, os estaduais dele eram os vereadores. Foi acontecendo, sabe quando vai desgastando, assim, não teve assim Pra mim teve, quando eu falo para as pessoas que elas para separar as situações, pra mim teve um basta, né? Quando eu vi aquelas declarações dele sobre o meu pai, que trabalhava junto com ele, que ele participava da gestão, que eu sabia das histórias de ouvir falar, e todo mundo na Assembleia sabia, o corredor sabia, que lá na Assembleia o corredor tem ouvido também. Quando eu vi aquela fala, eu falei, não, aí não dá nem para pensar em ser amiga de uma pessoa desse jeito. Aquilo me assustou, porque era uma pessoa que vivia na minha casa, bebendo na minha casa comigo, a gente confraternizava junto, já comemorei aniversário na casa dele. Então aquilo ali me assustou para mim. Mas para o MDB, o desgaste veio desde a eleição, quando a eleição do Valtenir, e aí com as frustrações, não, agora o partido vai ter mais espaço, eu vou ajudar o partido a crescer. Porque partido em si só, não adianta o espaço, não adianta o cargo, o partido tem que ter postos onde ele possa aumentar os seus vereadores, onde ele possa aumentar seu grupo. Esse é o objetivo do partido quando quer ocupar cargos. Então, quando ele fala, às vezes, que o MDB era insaciável, o MDB queria mais espaço, eu sempre falo para as pessoas, mas analisem aí o tamanho do PV, do PP dentro da gestão do Emanuel. O problema não foi espaço, porque espaço ele deu para os outros partidos. O problema realmente é um conflito de relacionamento. É água e óleo, não adianta, não se mistura. Confiança, né? Então, quando ele foi para o MDB, eu levei ele para o MDB junto com o Romualdo e o Silvano. E hoje eu acho que a maioria do partido aí entende que já é uma relação que desgastou tanto. Como é que vai resolver quebrou esse o cristal, não cola mais. Que quebrou o cristal. Aí hoje eu vejo ele fazendo um movimento para tentar trazer o Emanuelzinho, talvez preocupado com essa questão agora de não poder mais ter coligação, né? Porque agora é chapa pura. Então tá todo mundo procurando partido para poder ter uma chapa onde consiga se eleger, né? Porque não adianta só você ter voto. Você tem que ter uma chapa. Existe ainda uma possibilidade disso cair, existe, mas assim, na regra de hoje, eu acho que ele mais está insistindo, tentando buscar esse espaço aí, que eu vejo que hoje no MDB não tem condições de acontecer. E nem para o Bezerra seria interessante o Emanuelzinho, né? Eu não sei se só para o Bezerra, tem lá o Bezerra, o próprio Juarez Costa, o Valtenir que está lá também. A gente tem essa previsão de trazer a Gisela. Eu vejo que viraram agendas incompatíveis, né? A gente vê a declaração do Emanuel dizendo que ele quer ser candidato a governador. O MDB tem uma proposta de apoiar a reeleição do Mauro. Aí ele quer o filho dele federal. Nossa proposta é trazer federais, mas federais que sejam de fato do MDB. Então virou assim uma agenda completamente contrária. Eu ouvi, inclusive, que ele quer fazer o Emanuelzinho virar estadual. Para tentar brigar pela presidência da Assembleia depois. Cheio de projetos do Emanuel, né? Não sei se é projeto dele. Prefeito em Cuiabá, não sei se é projeto dele. São projetos familiares. São projetos que as pessoas falam que são dele, mas eu não sei. Enfim. Incrível. Mas e aí, tem cabimento ele vai isso? sair ou não? Olha, tem cabimento aquilo, né? Esses dias eu li um amigo meu escreveu assim, gente, ele tá falando que vai ser governador, em que mundo ele vive? Em um mundo em que ele é filmado, colocando dinheiro no paletó e é reeleito. Então ele tá vivendo nesse mundo de ilusão. É uma declaração que eu achei errada, não devia ter dado. Principalmente numa hora dessa, ele acabou de se reeleger. Então, esse é o mundo que ele está vivendo. Ele deve estar achando que aqui é um lugar onde tudo pode, tudo é possível. Tá, então a senhora quer dizer que dentro do MDB ele não tem vaga para ser candidato a governador. Ele vai ter que buscar um outro partido se ele quiser ser candidato a governador. Possibilidade zero. Você quer uma estatística? 0%. Mas assim, eu também vi na imprensa o Bezerra tentando dar uma contornada nessa situação, dizendo, protolando essa definição de quem vai ficar no comando do partido em Cuiabá. O seu nome foi cotado, inclusive foi anunciado como presidente do partido em Cuiabá. O grupo do Emanuel afastado, agora já surgiram outros nomes de pessoas históricas do MDB, como Clóvis, como o Rafael Bastos, que é um excelente nome. Que eu acho que aglutina, mas como é que isso vai se dar, né? Vai definir quando, né? Na verdade, até assim, quando eles anunciaram meu nome como presidente, foi o Bezerra que tinha pedido pra mim, olha, assuma a presidência e construa a chapa. Ele anunciou, inclusive. Pra 2022, foi ele que anunciou. Eu não queria falar sobre isso, porque eu sabia que teria
um imbróglio ali, como aconteceu. E aí, quando ele anunciou, logo depois começaram as discussões e tudo, e eu deixei claro para ele, falei, Bezerra, é lógico que para mim seria uma honra ser presidente da Municipal daqui de Cuiabá, mas eu tenho outros objetivos, eu tenho que construir chapa no estado inteiro, né, Ana? Até porque tem que buscar candidatos, agora, André, é uma chapa de 48. Então, não é mais aquela coisa assim, vou arrumar 3 candidatos e faz uma chapa. Nós temos hoje 5 cota de mulheres, pré-candidatos, que são os que já estão no mandato e tudo. Quer dizer, vou ter que botar o pé na estrada e eu tenho que arrumar os outros 43 candidatos do partido junto com o Valtenir, com o Juarez, todo mundo está ajudando nisso. Então, eu falei, Bezerra, não se prenda a mim. Pode escolher outro nome, mas tem que ser um nome que, como você disse aqui, aglutine. E aí, quando eu vi a sugestão do nome do Luiz Antônio, tenho nada contra o Luiz Antônio, gosto dele, conheço ele, a esposa dele, a família dele, as meninas dele são apaixonantes, mas ele hoje faz parte do grupo do Emanuel. E eu acho que realmente tinha que ser uma pessoa que fazia parte do grupo do Bezerra para trazer essa calmaria. Ou do MDB. Que o Bezerra tá buscando, porque quando a gente pensa em uma Bezerra, parece que ele tá querendo... Lógico, na cabeça do Bezerra hoje, eu acho que ele pensa assim que precisa acalmar os ânimos para pensar depois em qual vai ser o melhor cenário. E, ao mesmo tempo, dentro do partido, hoje eu vejo que, assim, essa posição do Bezerra, ela representa 30%, 40% do partido, 60%, 70% já pensa que não tem mais como reconstruir. Natural que ele vai tentar, reconstruir. Também, né? Esse desgaste e assim, nós mesmos virou um assunto pra gente, o cara começa a falar, sabe quando todo mundo já fala, ai, meu Deus, vem esse assunto, ninguém aguenta mais. Não, olha, melhor sentar e fumar o cachimbo da paz. Mas assim, André, o ambiente... Ela falou que não tem. Como eu te disse, como que você vai selar as pazes? Aí amanhã tá o Emanuel dando uma entrevista de novo que ele é candidato a governador. E a nossa chapa destrói, porque as pessoas, a gente vai atrás das pessoas pra vir pro partido, mas e aí, o Emanuel vai ficar ou não? Se ele ficar, eu não vou. Isso que tá acontecendo no partido. Ele falou. Pelo amor de Deus, jornalista falando que é culpa da imprensa. Ele falou que ele quer ser candidato. Não vou falar na minha boca, tá vendo? Você tá... Obrigada. Ele é candidato. Ele tá dizendo que vou filiar na Carla no MDB. Que aliado. Ele foi falando que até tá na mão de Deus, aquele blá blá blá, tudo que a gente sabe. Mas assim, o que o partido não quer, nem que se crie essa expectativa, porque isso pra gente é ruim hoje. Porque os filiados, isso que eu ia te falar hoje... mas o governador está com muita rejeição com o servidor. O governador está tendo problema sim com o servidor público, mas tem uma aprovação de 60%. Então, essa aprovação de 60%, na nossa opinião, do partido e tudo, ela demonstra um caminho para uma reeleição. E se ele não quiser ser candidato à reeleição, para um candidato que seja do grupo. Não é desse grupo. É isso que a gente vem pregando. Tem então, o grupo dele, é o que parece. Isso, ele tem um grupo. É um grupo particular. Então, quando ele cria essa expectativa dele querer ser, ele atrapalha a nossa construção partidária. Isso pra gente hoje, quer dizer, se ele não quer ser, por que ele tá tão preocupado com o partido agora? Espera, deixa a gente organizar o partido para 2022, depois ele vai organizar o partido para o projeto dele, não sei qual é. Faz a gestão que tem que fazer na prefeitura, espera, vamos ver, né? Eu achei muito cedo também. 45 dias de gestão, caos que tá Cuiabá e falando em ser candidato a governador, eu não tenho paciência. Bom, mudando de assunto, você falou de aprovação do governo de 60%. Você, historicamente, no seu mandato, vinha sempre na oposição, no governo anterior, claro. E sempre defendeu muito a bandeira do servidor público. E aí você se envolveu numa polêmica que foi votar a favor dos 14% de desconto da alíquota, não é isso? Ela votou contra. Então, votou contra o veto. O veto, isso. Exato, então. E aí o pessoal começa a falar, ela defendia a gente, agora votou contra. Eu votei, na verdade, eu votei a favor deles. Que agora a confusão, você fez a confusão. Eu fiz uma confusão. Foi de propósito. Jornalista nunca tá errado. André nunca tá errado. Na verdade, eu continuo Mas isso é uma confusão danada, mas é porque até os servidores também estão confusos, Exato. O aposentado pensionista. Porque tá rolando lista aí, fake news. E vai descontar 14%, não vai descontar nada. Mas na verdade, André, ela teve que até gravar um vídeo falando que tinha lá, votou e mostrou pro barranco. Na verdade, eu acho até, André, que o que faz gerar essa dúvida com relação ao comportamento do servidor é ser da base. Tem gente que não entende. Como que a Janaína transita bem na base e transita bem
no governo. Defender Exato. Como que ela defende o governo e defende o servidor. Então, assim como eu, o Allan Kardec está nessa mesma situação, deputado Dr. João, deputado Tiago, acho que eu me lembro de cabeça são esses, né? Esses todos estão na mesma situação, eles fazem parte da base do governo, e Paulo Araújo também, que eu tinha esquecido, e fazem a defesa do servidor. Nesse veto, eu já tinha comunicado ao governo que eu ia votar para derrubar o veto, porque eu sou contra a cobrança dos 14% para os aposentados e pensionistas da alíquota. Mas para quem recebe até o teto do INSS. Mas eu não sou contra a Previdência em si. Tanto é que quando votou a Previdência, na época, na primeira votação da Previdência, ainda não tinha esse sistema remoto e eu estava hospitalizada com um problema que eu tinha perdido um dos bebês. Vocês lembram, eu estava grávida de 2 e tive um problema durante a votação e acabei não conseguindo porque não tinha ainda esse sistema que hoje a gente tem e eu não podia andar. Então, naquele momento só, que eles perderam por 2 votos, os servidores, eles queriam fazer uma discussão se era para cobrar os 14 ou não. Tinha gente que queria progressiva, tinha isso, tinha aquilo, mas tinha uma determinação do governo federal que era 14. A injustiça, na minha opinião, que foi cometida pelos deputados naquela época, foi ter deixado passar a cobrança para quem recebe até o teto dos 14%. Que, de certa forma, agora, a gente tentou reverter com esse PLC do Lúdio Cabral, mas que nós sabíamos também que seria judicializado, que o governador já tinha antecipado. A proposta do Lúdio, o projeto Lúdio era isentar pelo teto do INSS, 6 mil alguma coisa, isso, né? Isentar essa cobrança dos 14, que surgiu depois da reforma da Previdência. Mas existe um outro projeto já em cima disso aí. Então, aí nós estamos... aí, o que aconteceu? Aí que os servidores... Se fosse aprovado, ia judicializar, o governo ia recorrer... Ou é inconstitucional? Foi como nós aprovamos. Tá vendo a confusão que é isso? Ninguém entende esse negócio, cara. Difícil. Depois ela fala, você confundiu. Claro, eu confundi, pô. É difícil. Vou te explicar por que é difícil. Porque quando a gente votou, por exemplo, o auxílio dos professores interinos também foi uma iniciativa da Assembleia. E o governo não pagou nada e até hoje não pagou e não tem obrigação de pagar porque a gente não pode criar despesa. Nós estamos careca de saber disso, a gente sabe que não pode. Mas quando a gente propôs, é a mesma coisa, porque nós que estamos propondo, esse professor que você está falando é aquele professor temporário que foi contratado, aí com a pandemia não tem aula, não tem aula, vamos pagar. Não, isso é temporário, você não é servidor concursado. Agora já tem. Por conta desses meses. Agora já tem, desde agosto do ano passado já tinha. Então, quando a gente apresentou essa proposta do PLC do Lúdio, de certa forma a gente está tirando o orçamento do Estado que está arrecadando. A gente sabia que ela tinha um vício. Só que a nossa ideia, quando o Lúdio apresentou, até a gente apresentou na época, o bloco do qual fazia parte, a gente apoiou 100%. Era provocar uma discussão para o governo mandar uma proposta, retirando esses 14%. O que a gente fez de tudo, mas não aconteceu. Então, essa votação da Assembleia, que deu 24 votos favoráveis a isentar até o teto do INSS, na primeira votação, antes do governador vetar, era justamente porque todos nós, deputados, entendemos que é injusto cobrar 14% de quem ganha até o teto. Pesou, porque a gente que ganha pouco, professores aposentados, já idosos, que não tem mais expectativa de renda. Por isso que os 24 nós estamos falando aqui de aposentado que contribuiu a vida inteira para porcaria da Previdência. Aí está lá com 80 e tantos anos, ganhando não pagava até ano passado. 4, 5 mil, 8 mil, 5 mil será de aposentadoria. E ainda tem que deixar 14% para a Previdência, como se ele fosse aposentar de novo, né? Isso. E ele não pagava. É injusto. Ele não pagava até ano passado. É o que o pessoal tem que entender. Até agosto do ano passado. Porque o pessoal tá achando que a gente está agora tirando algo que já sempre foi. Não, é o contrário. Foi criada uma despesa que não existia para o servidor inativo. Então, aí Você imagina o cara que recebe 5 mil de aposentadoria, que recebia, líquido, vai passar a receber 4.200 por aí? Isso. Caramba, faz uma falta. No momento de pandemia, 800 picanhas na casa faz diferença pra caramba. E é um cidadão, como a gente disse aqui, que já tem limitação, ele não consegue empreender mais. Ele não vai procurar emprego mais. Não tem mais condições de fazer isso. Não vai fazer bico. Então aí, aí a gente fez essa discussão lá na Assembleia, e aí teve o veto do governador, e mesmo assim a gente ainda tentou esperar uma proposta. Na hora de votar agora, derrubada do veto, ainda eu vi uma movimentação ali, não vou ser injusta aqui, falar nome, porque eu não lembro direito quem era o colega que estava fazendo essa interlocução, ainda tentando um acordo do governo, porque a gente sabia que se não viesse do governo, não iria
a gente não iria voltar atrás nessa cobrança dos 14%, se não fosse uma iniciativa do governo. Então, na hora dessa votação do veto, ainda chegou a ser especulado. O governo não manda uma proposta, a gente segura e não vota o veto. Ainda teve esse movimento aí. E aí isso não aconteceu naquele momento. Mas lá atrás já tinham tido outras propostas, mas aí um não aceitava. E isso é uma coisa assim, todos têm que aceitar. Por quê? Porque o governo manda o projeto, faz um acordo em cima, e se alguém chegar lá e alterar, vai dar problema de novo, porque o governo não aceita de novo. Mas vira um embrólio, Ana, que não resolve nunca. Eu entendo a sua colocação, e nós conversamos antes de começar o programa sobre isso. Mas não seria melhor, né, para a Assembleia, não só pela questão da imagem da Assembleia, isso é de menos aí, porque eu acho que tem que votar com coerência, né, enfim, com justiça. Naquilo que você acredita. Isso. Mas não seria melhor, porque hoje a Assembleia ficou com todo o ônus dessa cobrança. Né? Hoje, os aposentados e pensionistas entendem que os traidores deles Assembleia são deputados. É por isso que eu fiz voltando à minha pergunta. Saiu do governador e ficou com a Assembleia. Não era melhor segurar e falar, governador, vamos sentar e encontrar uma proposta, né, que mas seja... Ana, se a gente achasse que não ia passar, a gente teria segurado. É que a gente achou que fosse derrubar o veto, que fosse ter os 13 votos. E aí não teve os 13 votos e virou esse desgaste todo. Mas na nossa cabeça, na minha... o Valdir Barranco estava sentado do meu lado, a gente tinha certeza que ia passar. Com 16 votos, com 15 votos, a gente achou que ia ter voto sobrando. A surpresa foi quando veio o resultado. Aí sim, a gente achou que era para a Assembleia, era um desgaste horrível. Então, como a gente não sabia, a gente achou que o veto ia ser derrubado, não só eu, a gente achou que ia ser uma lavada. Todo mundo quase achava. A gente achou que não ia ter problema para a Assembleia. Ficou tão feio para a Assembleia que não só a questão junto aos servidores, que virou uma chacota. Virou uma chacota. Quem votou, quem não votou. Tem deputada jurando de pé junto que votou para defender os interesses dos servidores. E, na verdade, aí ficou aquela discussão do voto secreto, que aí as pessoas estão cobrando que seja voto aberto, né, nesse tipo de votação. Que são votos de vetos. Porque, assim, ficou muito feio para a Assembleia. Para os deputados, tem deputado que tudo indica que ele votou com o governo e agora ele tá falando não, que votou com um servidor. Agora, quem é o traidor da história aí? Quem que votou? E aí o problema é o seguinte também, que não tem como nem falar quem foi ou quem não foi, e é um direito também do deputado votar do jeito dele, que ele votou, porque a Constituição prevê isso. Dele e é ruim para ele votar de um jeito e falar por oportunismo, falar que votou os servidores, né? Mas assim, como eu vou te falar, isso já aconteceu em outras votações também. É que essa acabou ficando assim mais evidente porque foi bem dividida, assim. Mas o que eu já vi de votação, que tinha lista com 16 nomes, que na hora do voto veio 9, veio 8. Eu ouvi o deputado ou o vereador falando que votou errado, né? Ou não leu na hora de votar. Eu falei aqui de imprensa, e a imprensa erra mesmo, a imprensa faz confusão mesmo. Já vi isso também, um monte de vezes. Eu vou mostrar para vocês a minha produção que ela fez, quer ver? Ao contrário da maioria dos deputados, Janaína Riva votou contra a manutenção do veto do governo para derrubar o projeto de lei. Tá certo, ok. Caramba, não é mais fácil falar, Janaína votou contra os 14%? É isso. Pra que floreia o pavão? Pra que confunde? Não é verdade? Porque a imprensa quer escrever difícil, escrevam fácil. É difícil para entender. Primeiro ano de faculdade, Janaína votou contra a alíquota de 14%. A Janaína votou contra a manutenção do veto. Mas escreve o português básico, cara. Mas, André, uma coisa pra você. A minha categoria, eu vou falar pra você, é um negócio complicado. Agora, o problema da dúvida, igual a Ana falou aqui, é que, por exemplo, pra mim... Não pode falar mas eu falei, então... Falou 3 vezes. Gordo bota os pi aí. Mas não é verdade, é verdade. Mas, assim, numa votação o cara tá como liga rapidinho, que eu confundi. O que me levou a erro. O que me deixou mais chateada... Da mesma forma, a pessoa leiga que tá lendo vai errar. Tá, mas o que me deixa mais... Janaína votou contra, votou contra o servidor. As pessoas pensam assim. É a hora que ele ama atenção. Mas ela gravou até um vídeo. Tive que gravar. Você teve que gravar um vídeo. Tive que gravar. Porque a imprensa noticiou de uma forma rebuscada. É ou não é, Laurinha? Que foi difícil pra todo rebuscada, mundo entender. É que as pessoas não entendem. Janaína votou contra a alíquota. Janaína votou contra a alíquota de 14%. Eu ia falar agora pra vocês, mas é que desde o começo da gestão do Mauro,
quando tem pauta de servidor e tudo, que quando eu fui para apoiá-lo, eu já deixei muito claro, contra servidor eu não voto, porque eu fiz um trabalho no meu primeiro mandato. E é incoerente. E é incoerente, então não tem como votar e tudo. Desde o início, toda vez que tem uma votação, eles ficam colocando essa dúvida. Tipo assim, será que ela vai na votação? Será que não vai? Isso é lógico, é trabalho de fake news, é quem fica por trás e tudo. E o Mauro já chegou num limite, também, né? Que ele nem me pressiona mais pra isso, assim, que ele sabe quando é questão de servidor público, principalmente eu e Paulo ali, que fica... mais, ele nem liga pra gente mais pra falar, olha, vota aqui comigo, ou ajuda aqui o governo, porque ele sabe que pra gente não tem como. Mas e outra, porque essa, é uma pauta. Desconfiança, porque assim, as pessoas vão ser governo agora, mas é votar contra o governo, né? Mas também não é só isso, é muito deputado querendo ocupar espaço da gente, aí ele acha que denegrindo o outro, colocando dúvida no outro, ele vai entrar ele vai entrar aqui no voto nosso. Tem umas coisas que eu vejo lá que assim, quer dizer, se o meu voto aberto, eu voto a favor do servidor, por que no secreto eu votaria diferente se o aberto é onde poderia gerar um atrito com o governo? Que é a hora que você tem que manifestar, enfim. Então, assim, tem umas coisas que a gente vai falando, você tem que ficar reafirmando. Para que fique claro, Janaína é contra o desconto de 14%. E parece até que foi Deus, assim, na Previdência dos aposentados. Parece até que foi Deus. Na hora, assim, André, o Valdir estava do meu lado, eu falei, vamos votar junto aqui e tal. Porque eu sabia que ia ter isso aí. Eu deveria até ter filmado, depois eu me arrependi também de não ter filmado. Ou transmitido ao vivo. Porque quando era no painelzinho a gente filmava sempre, né? No tablet a gente estava segurando ele numa mão, mas deveria ter feito, porque depois me arrependi também de não ter feito. Mas acho assim, qual desculpa te cortar, mas a proposta agora... Mas eu achei assim que eu era tão ruim no assunto que também não ia ter... Já tem uma proposta que é um meio termo. Tente a Assembleia junto ao governo amenizar o impacto nisso para os aposentados e pensionistas nessa cobrança muito alta, né, de 14%. Existe uma proposta alternativa? Há possibilidade de reverter essa situação? Acho que a pergunta seria mais ou menos essa. Não, tenho certeza que tem a possibilidade de reverter, sabe? O governo está aberto para isso? Depois dessa votação aí, eu acho que a gente já levou várias vezes para o governo. Eu tinha dito várias vezes, inclusive, olha, se o governo mandar proposta de alíquota progressiva, do que for, eu estou disposta a votar, porque eu vi que ficou muito injusto. Então, não é popular aumentar a alíquota de outros servidores para isentar os aposentados. Mas eu acho que a gente não pode ser demagogo e hipócrita. Se a gente tem um problema do déficit da Previdência e para tirar eles agora vai ter que subir a alíquota lá para cima, nós vamos ter que fazer isso. Mas só uma observação. Não é isentar agora, eles já eram isentos. Exato. Não tem nenhum ano. Mas hoje eles não são mais. Mas não tem nenhum ano. Então, quer dizer, um impacto não seria assim tão grande. Mas o impacto que eles falam é no cálculo, né? Porque a justificativa do governo federal é que tem que se chegar a um cálculo onde não há prejuízo. Mas você não pode com relação à Previdência. Penalizar os mais fracos, né? Os que ganham menos. Na época que nós fomos voltar à Previdência, a primeira vez, Dana, a gente chegou a fazer tinha até um programa que foi feito pelo MTPrev e pela Cefaz, que a gente colocava lá quanto cobrar e o programa subia para cima de forma automática para se chegar a um cálculo que zerasse. Entendi. O déficit, eles falam déficit atuarial, né? Então, assim, tinha isso e a gente fazia conta ali para ver quanto que ia dar mais. Mas na época não quiseram fazer a alíquota progressiva. E também teve um engano, segundo os deputados que participaram da votação, que eles entendiam que a isenção que estava se prevendo ali seria para todos. Eu não lembro a conta que eles fizeram, mas assim, não seria a cobrança dos 14 cheio de quem ganha mais que 3 mil. Tinha uma discussão assim sobre isso. E hoje a cobrança é cheia. Então, qual que é a ideia agora? Para todo mundo, independente do salário. Para todo mundo. Do valor que é para todo mundo os 14. Mas, como eu disse, penitencia mais quem ganha menos. E principalmente quem está aposentado. A proposta alternativa, a proposta é que talvez o governo esteja aberto para discutir, né? Então, chegou a fazer hoje o deputado Allan Kardec colocou uma proposta lá que cairia pela metade o que está sendo cobrado hoje. Não é o ideal, que seria o 100%, mas seria um meio termo que o governo aceitaria e alteraria pouca coisa para quem ganha 2 vezes o teto do INSS, ou seja, acima de 12 mil reais. Então, essa seria talvez uma alternativa que o deputado Allan colocou hoje lá e que foi criada uma comissão. Então, está nessa comissão o deputado Allan Kardec, que foi indicado pelo nosso bloco, tá? O deputado Botelho, o deputado Gilmar Dal Bosco, o deputado Avalone,
se eu não me engano, o deputado Chuchu Damolin e acho que o deputado Wilson Santos. Ficou uma comissão de 6 deputados. Essa proposta não teria que vir do Executivo? Exatamente, uma proposta, para trabalhar uma proposta com o Executivo. O Executivo mandar para a Assembleia, e aí a Assembleia trabalhar pela aprovação sem alterar o conteúdo, para não haver esse problema de novo, de o cálculo alterar, enfim, e a gente voltar a estacar zero. E não chegar a lugar nenhum. Não chegar a lugar nenhum. Então, eu inclusive disse, eu acho que o ideal seria a isenção de 100%, quem sabe se a gente caminhar pela metade, trabalhar depois isenção de 100% um até novo quem ganha reajuste para isentar. Até quem ganha 3 mil reais. Então, falando de aposentados. Então, pensionistas. Isso. Então, para isso, quem ganha até o teto, quem ganha 6 mil, quer dizer, hoje ele está pagando cheio os 14, ele não pagaria em cima de 3, então diminuiria aqui mais ou menos pela metade. Não devia pagar nada, porque ele já pagou a vida inteira. Concordo. Isso é uma sacanagem. O cara está aposentado, ele vai aposentar de novo. Eu contribuo à Previdência para aposentar. Né? Depois que eu aposentei, eu quero receber tudo que eu paguei. Não quer pagar eu vou mais. pagar de novo. Na minha vez, isso devia acabar e devia ser facultativo. A nossa ficou pior que o governo federal. A nossa Previdência ficou pior. Faltou, talvez, coragem na Assembleia de enfrentar a alíquota progressiva, como outros estados fizeram. Também não sou a favor de alíquota até 22%, que é quase um confisco, né? Paga 27% de imposto de renda e mais 22% de alíquota 40 previdenciária, mas tiveram estados que tiveram essa coragem. É você pagar imposto de renda em cima de salário. Salário não é renda, caramba. Subsídio. Salário não é renda. Renda é você comprar uma ação na Bolsa de Valores, ter 10% de lucro, aquilo é tua renda. Renda é você ter uma casa, você alugar a casa, aquilo é uma renda. Salário não é renda. Agora, Brasil, não é rendimento, você salário pagar é subsídio. 22%, imagina, tem estado que está assim. Louco. Se eu não me engano, o Maranhão acho que chegou a 22%, não sei se foi Maranhão ou Rio Grande do Sul. Um dos dois chegou a 22%, 27% de imposto de renda, aí servidor ganha 50%. Aí o cara que tem carteira assinada, por exemplo, ele não quer assinar a carteira. Não, e se nós tivéssemos no Brasil uma saúde de assina qualidade, com a metade, segurança, me dá por fora. Educação, onde tem país no mundo que tem alíquota. Não tem, a gente não tem nada disso. Você paga muito de imposto, mas você tem retorno disso. No Brasil não tem, né? Não é hora de você... Se você não tiver plano de saúde, não você vai morrer. Não é hora de começar a se pensar, a ser opcional. Você quer fazer a previdência privada ou você quer fazer a previdência pública? Eu acho que era um sonho esse. Eu não quero pagar a previdência, então se eu não vou descontar nada, você se vira com a tua previdência. Só que não vem depois com 80 anos entrar na justiça que o governo te banque, que não vai te bancar. Você vai para um asilo e dane-se você. Teria que ser assim. É um problema. A previdência, hoje o sistema de previdência no nosso país é um problema. É inseguro. Ela não se sustenta. Não é só aqui. Qualquer país do mundo não se sustenta. Agora, André, assim, eu acho... A França está quebrando por conta disso. Quando a gente olha não hoje... se sustenta. Falando aqui, Ana, do servidor público, André, de uma forma geral... Eu acho que a gente tem uma visão ainda muito distorcida sobre essa questão do funcionalismo público, não só com relação à alíquota, quando a gente fala também dessa questão dos reajustes, a gente falou também em off aqui, mas sobre a situação que o Brasil está chegando, o preço absurdo de tudo, a gente falou custo de vida, aumento da mensalidade escolar, aumento do plano de saúde, aumento do combustível, e o salário do brasileiro está ficando defasado mesmo. A gente vai ter que achar uma saída para isso, porque... a população, de uma forma geral, não vai aguentar. O que está acontecendo? O servidor público antes era aquele que ele tinha realmente uma vida com um padrão diferente. A gente já está agora vendo o servidor público retroagir, filho de servidor público já está na escola pública, ele já está usando o sistema SUS de saúde. Aos anos 80, né? Ele virou um cliente do Estado de novo, né? Voltou aos anos 80, quando o servidor recebia a cada 3 meses. O que também ficou ruim para a Assembleia, que foi no mesmo dia, um dia anterior, aprovou o pagamento da RGA do Judiciário e aí mesmo dia. Na verdade, a gente derrubou o veto da Empire. Teve um veto do governo para que a Empire não fosse declarada de utilidade pública e nós votamos para que a Empire fosse de utilidade pública. A gente entende que a Empire é importante. Tem um PDV lá, já está resolvendo o problema dos altos salários, está solucionando isso de voluntária, praticamente já está se tornando viável a Empire, está resolvendo isso. O estado como Mato Grosso, acho que não condiz que sem a Empire. Enfim, esse era um dos vetos que nós derrubamos. Derrubamos o do veto do RGA do Poder Judiciário, principalmente porque nós ali que estamos nessa bancada que tem essa bandeira do funcionalismo público, a gente entende que esse RGA do Judiciário, o governo já disse que vai ser judicializado, a gente já sabia que o governo ia judicializar. Nós queremos saber se
o RGA hoje, ele é legal ou não diante das normas federais que foram editadas pelo Bolsonaro. Mas vocês autorizaram, né? Vocês derrubaram o veto. Nós derrubamos o veto do governador para eles receberem RGA. Então, mas e o governador disse que vai judicializar. Mas o que fica, deputada, eu não sei se existe, eu quero a sua opinião com relação a isso, quando o assunto é judiciário, a Assembleia fica muito recuada, né? Ela não faz o enfrentamento necessário. Mas, Ana, eu acho que nesse caso da RGA, até a gente conversou entre nós, deputados, sobre isso, como eu vou te dizer, deixa eu ver uma forma de dizer. Acho que pode ser justo, mas talvez no momento... Não é nem isso que eu ia te falar. É assim, eu acho que não era tanto ali vontade dos desembargadores que fosse aprovado. Olha, não estou falando que eles não queriam, mas estou falando assim, que era mais uma demanda dos servidores do poder, e para nós, deputados, a gente já chegou nesse entendimento, que a gente não quer mais criar servidores desiguais, mas vai servir para a gente como uma espécie de cobaia nessa questão da concessão ou não da RGA. Por isso que a votação foi daquele tamanho. Para fazer para todo mundo. Foi daquele tamanho. A gente quer entender se vai ser possível. Por exemplo, o estado de Mato Grosso, superavitário a partir do ano que vem. Já desse ano, aliás. Que o governador já anunciou. Nós pretendemos ter um superávit de 2 bilhões de reais, certo? Ano que vem pode ser 4, pode ser 5. O que a gente quer saber? Essa nossa votação da RGA do Judiciário, ela vai nos dizer se a norma editada pelo Bolsonaro, se ela pode o servidor do Estado receber ou não RGA agora durante a vigência dessa norma, que são de 2 anos, se eu não me engano. 2 anos. 2 anos. Então, assim, na hora da votação, muito se comentou sobre isso lá. A gente não queria dar para o servidor do judiciário e não dar para o do executivo. Mas vamos dar do judiciário, porque senão daqui a pouco o governo vai dizer que não pode dar do executivo e de repente pode. Então a gente vai saber com a judicialização dessa questão. É uma situação delicada. Se pode ou se não pode. O judiciário é outro poder. Os caras têm o poder mesmo assim. Não, mas a discussão ali não está em Assembleia. cima. Mas a discussão não está em cima da iniciativa. A iniciativa ali está tudo certo. A discussão do governo é em cima de que o governo entende que, se for concedido o RGA ao servidor do judiciário, está infringindo a norma que hoje, eu esqueci agora como ela foi, de equilíbrio fiscal, a norma de equilíbrio fiscal que o Bolsonaro propôs. Sim. Agora, eu entendo que a norma de equilíbrio fiscal, ela trata de aumento real. Por isso que eu estou te falando. E não reposição. Então, é por isso que ficou na dúvida, e tinham muitos servidores do Executivo lá na Assembleia, inclusive os professores que estavam lá para lutar pela questão do PLC 36, comemoraram a aprovação, porque eles sabem que ali é onde está a oportunidade deles receberem ou não RGA. Não. Entendeu? Então, quer dizer, se for judicializado e entender que a RGA não é um aumento real e ela não impede que o Estado continue dentro das regras do equilíbrio fiscal do governo federal, o servidor do executivo vai poder receber. Eu entendi agora a sua explicação, acho que... Deu para entender? Mas ficou ruim. A verdade é assim, o servidor do executivo sempre... Eu acho que dessa vez o servidor do executivo aprovou, não, mas, assim, sabe? Porque eles têm esse interesse agora. A verdade é que o servidor do executivo sempre se lasca, sempre leva pior. É o pior, sempre é o pior. Tem que falar o judiciário... Eles falam que é o irmão pobre, né? Muita gente escreve nos comentários do site. O Mauro Mendes deu RGA pro judiciário. O Mauro Mendes não deu RGA pro judiciário. Quem dá é o judiciário. Quem dá é o próprio judiciário. Eles têm o orçamento deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas aí cai no colo do governador e cai no colo dos deputados. Mas André, eu acho que essa... E isso é o servidor do executivo que escreve, viu? Ele sabe. É lógico. É lógico. Caramba. É lógico. E eles deveriam saber, por obrigação, que não é o governador que deu o RGA pro judiciário. Não teve servidor mais injustiçado do que o servidor do executivo. Em relação aos outros poderes. Com certeza. Eu lembro que quando tinha uma época o Maurício Munhoz trabalhava lá no meu gabinete, né? Amigo nosso, economista. Ele, na época do Pedro Tax, na época do Pedro Tax, ele apresentou para mim um estudo numa defasagem salarial de 15%. Hoje a gente estima que esteja de 20% a 30%. Nossa. E aí acontece aquilo lá que você falou. A gente vai voltar a ter servidor da década de 80, que não tem mais, quer dizer, expectativa de ter... Não vai ser mais uma casta, né? Não é nem são isso. Castas. Eu acho assim, não é nem isso. É você, igual eu falei aqui, ele vira um cliente do poder público, que é o que a gente não queria. Porque, na minha opinião, um servidor público, se ele for bem remunerado, ele tem condições de fazer o seu plano de saúde e ter a sua família resguardada, não utilizar o sistema SUS, tem condição de pagar uma escola para o seu filho, não utilizar o ensino público. Então, o servidor hoje está com o salário muito defasado
no serviço público, né? Então, esse RGA do TJ, acho que dessa vez teve um gosto diferente para os servidores do Executivo, porque... Faltou a Assembleia explicar isso. Vai ter eu vou pegar o gancho aqui, então. Aqui no... É que nós não quisemos ser deselegante na hora, assim, não é porque a gente entende que o do Judiciário não tenha direito. A gente sempre trabalhou para eles receberem, mas que a gente quer fazer um parâmetro agora para saber se o do Executivo vai poder receber ou não, porque eu acho que a prioridade nossa agora tem que ser o RGA do Executivo. Concordo. Também concordo. Aí, pegando o gancho de perguntas aqui, seguindo nessa toada aí, Max Campos, lá do INDEA. Deputada, boa tarde. Existe algum projeto em andamento que menos prejudica os servidores? Acho que já respondeu. Aposentados após a não derrubada do veto, que mantém 14%, já respondeu isso aqui. E esse aqui atinge todo mundo, gente. Aqui a Ana falou dos parentes dela, eu tenho minha avó, minha tia, minha tia e minha tia-avó. As 3 são professoras aposentadas do Estado. As 3 se encaixam dos 3 mil ao teto do INSS com 14% de desconto. Rafael Gaíva, não seria interessante reduzir o número de comissionados no Estado para diminuir o gasto e não impactar tanto com o que é gasto na arrecadação? Rafael, que pergunta é essa? Você entendeu? Eu acho que o comissionado, não é ele o problema do Estado, não era esse o problema. Na verdade, assim, hoje, o remédio para equilibrar... Rafael Gaíva é servidor da Câmara Municipal. Rafael, um abraço. Na verdade, hoje, o remédio... Esposa do Fred Gaíva, que é secretário de alguma coisa no governo também. O remédio que tinha que ser dado para o Estado se recuperar financeiramente já foi dado. O Mauro já fez, de certa forma, o dever de casa. Agora, como eu disse aqui, é questão de dias para saber quando vai se ter RGA ou não. Que vai ficar agora em cima dessa discussão da RGA do Judiciário, para a gente saber se o Estado vai poder conceder ou não. Agora, eu vejo que se tiver condições de pagar, vai ficar difícil o Estado argumentar que não vai conseguir pagar com um superávit de 2 bilhões, certo? E a crise entre o governo e os servidores... Mas o governo tem que superar isso. O governo tem que superar essa crise porque é uma questão maior. Nós não estamos falando mais, de uma briga entre governo e servidor. Nós estamos falando da vida de milhares de mato-grossenses que estão sofrendo com a defasagem salarial. Tem que ter essa sensibilidade, Ana? Maior do que... Principalmente nesse momento de pandemia, Vamos mudar a roda, que já está muito tempo nesse assunto, Você nem deu uma apertada no deputado, porque é deputado. É que ele é tio, ele fica constrangido. Tio não pode apertar. Tá velho, É tio. A Janaína chama de tio. A pessoa fica constrangida. O pessoal fica constrangido e ele não. Gente, eu conheço. Porque ele é metido garotão. Eu tento não chamar, mas tem hora. Eu conheço a Janaína, ela tinha uns 13 anos, 14 anos quando eu te conheci. Por aí. Até menos, 12, Isso, então... É tio. Ela tem 30, tá com 30? Ele me conhece quando eu tinha idade da minha filha, da Sofia. Faz mais de 20 anos, então, É tio, ainda bem que não é. Aí o Dorileu veio pra mim assim, ela te chama de tio, por que não me chama? Eu falei, Dorileu, ela vai chamar de vô, cara, porque você é velho. Eu sou jovem, né, André? Eu sou jovem. Sou amiga da filha do André, né? Sou amiga da filha. Vamos mudar de assunto. Ficou até vermelho, né? Chega de velho. Troca de assunto, porra. Bom, VLT. Quando é que essa conversa vai acabar? Você está defendendo agora o tal do VLP, de pato, no final. É veículo leve sobre pneus. Entendeu, dona Carla? Que é o BRT. Essa é uma proposta moderna. Eu até mandei no seu nome WhatsApp. Bonitinho para busão de rua. De luxo, né? Você viu lá a imagem, né? Na verdade é o seguinte, o que eu tenho defendido, o pessoal sempre, mas vocês batiam tão duro nessa questão do VLT, porque de fato lá atrás a gente sabe... pai, é o pai do VLT. Mas não, e inclusive até hoje eu discuto com meu pai, porque ele... Você é irmã do VLT, ele não entende como o BRT pode ser melhor que o VLT. Eu também não entendo. Então, eu ia te falar agora. Eu entendi essa Você entendeu mais ou menos. Porque ele sempre foi contra o VLT. A gente discute essa questão do VLT desde 2014. A maneira como foi feito. A maneira como foi feita, não vamos nem adentrar, porque realmente essa... É porque ele... Eu falei que essa não tem quem seja com relação às pessoas. Eu falei que se saísse, eu andaria pelado na beira da febre, você vê. Eu ganhei a aposta. Você deu sorte. Dei sorte. Ninguém então, vou falar pra vocês. Não, deu sorte pra nós, né? Não vamos ter vocês tiveram sorte. Essa história do BRT, VLT, vamos voltar lá atrás. Teve muita gente, Janaína, mas você defendia o VLT.
E até mandei para o André um vídeo e seria até interessante se a gente passasse uma imagem. Pode passar as imagens aí. Para o pessoal ver, mas assim... quando discutia isso, o BRT realmente era muito antiquado, era um trambolhão. Era feio, tinha aquele rede de energia que passava por cima dele. Ele também precisava... Era tipo aquele trólebus que tem em São Bernardo do Campo. Era tipo isso. Os trólebus lá. Era tipo isso. Ele era poluente, ele tinha assim... Enfim, ele era muito realmente inferior ao VLT. E aí, quando o governo surgiu com essa nova proposta do BRT agora, o governador Mauro Mendes, ele mostrou pra gente... E aí foi até que eu falei pro André que a gente deu uma sugestão para ele de mudar de nome, falar VLP, Veículo Leve sobre Pneus, porque já tem hoje o VLP em São José dos Campos, até que eu passei o vídeo pro André para ele ver, que é energia renovável. Dentro dele, ele é mais bonito, inclusive, do que hoje os vagões do VLT que estão aí. Ele é mais espaçoso, ele é maior. E a vantagem dele hoje para Cuiabá e Várzea Grande é que ele pode transitar por outras vias que não precisam ser adaptadas. Não precisa ficar naquele corredor. Não é exclusivo. Né? Como corredor. Então, vamos supor, conforme a demanda iria aumentando em Cuiabá, em Várzea Grande, você pode ir mudando também a rota e você pode ir criando mais paradas do VLP. E o BRT hoje é isso, ele é muito mais moderno, energia renovável, você carrega ele, a bateria elétrico, dele... Não é a diesel, mas essa não é a proposta do governo. A bateria dele eu não lembro se é 240. As pessoas não sabem falar assim, esse BRT é poluente, ele não é a diesel. Eu vi no projeto... Ele não é a diesel, ele é elétrico. Ele é elétrico. Ele tem então uma linha poluente. Exclusiva da proposta do governo. Não, mas de qualquer forma, mas a você linha pode exclusiva, abrir exatamente, é para ela dar celeridade. Ali dá perfeitamente para fazer 2 faixas, inclusive cabe no meio um jardim que vai ficar inclusive mais bonito do que está hoje lá com a passagem do VLT. Eles vão fazer um jardim todo arborizado, esse é o projeto original. Então hoje o que o governo defende é que o BRT a curto prazo ficaria pronto num prazo infinitamente menor, que hoje esse problema da poluição já está resolvido. Tá, mas o que eu queria colocar para a senhora é o seguinte. Então o Emanuel já está recuando disso aí, já andou falando, ele não vai ficar brigando também, se for BRT, seja BRT. Nessa história, não dá para atrapalhar. Não vai ficar atrapalhando. O que me preocupa nessa história é que já foram investidos, né, já pagos mais de 1 bilhão e a gente vai jogar isso fora. Porque você não tem hoje, quem vai comprar os vagões? Como é que vai ser feito? Né, esse dinheiro, você simplesmente vai abrir mão desse dinheiro que todo foi gasto numa obra que tem mais de 40% dela concluída, que os vagões estão aí e que é prejuízo e bola pra frente. Então não dá. Na verdade, vai ter que passar o prejuízo para os que contribuíram com o prejuízo. Não dá pra ficar como tá mais. Mas porque assim, a delação, que já é uma coisa pesadíssima. Pesado pra caramba. Os 160 milhões que ainda deve para a empresa, uma empresa que comprovadamente pagou propina, né, no nosso estado. Os vagões, que eu nem sei mais se tem condição de uso. Eu acho que todos já precisariam passar por uma reforma. A coisa foi tão absurda que foi como assim, como se fosse uma casa. E você quer construir uma casa, você compra o móvel antes. Primeiro você compra o ar-condicionado, depois você compra o móvel, aí depois você decide que você não quer fazer a casa. A situação aqui, infelizmente, o que precisava era uma atitude ser tomada, porque hoje o sistema nosso de transporte público, ele já estrangulou. Não, e o governador tomou uma atitude. Isso, eu ia te falar agora. Corajosa, meu Deus. Péssima qualidade. A decisão, qualquer um dos lados ia ter briga. Olha só, não pode ficar multado. Só que o VLT já foi gasto, já tem o dinheiro, tem aí um problema que foi dinheiro público. Mas o gasto para terminar hoje o VLT, ele é 2 vezes um BRT. É outro gasto daquele. Então, quer dizer, apesar de já ter ainda fez 40%, né? Mas eles dizem que tem, o governo diz que o que tem também não, tem 400 e poucos milhões. 160 precisa pagar para a empresa ainda. Que é judicial já, uma decisão para terminar judicial. o VLT, mas não dá para terminar com esse dinheiro, a gente já sabe. A empresa pediu mais 1 bilhão, não sei quanto. A empresa... Quase e aí, com 400 dá para fazer o VLP. É o que o governo alega. Só que existe uma cláusula no contrato da Caixa que não pode usar esse dinheiro para fazer outra coisa a não ser o VLT. O conselho e aí o governo está fazendo um jeito lá de pedir para alterar. Mas eu falo agora que existe uma resolução. Os caras vão alterar. Existe uma resolução. Eu acho que vão. A resolução se altera. O interesse público é maior. Só que eles estão reunindo agora em março para decidir, porque existe uma resolução interna que se a mudança do projeto, ocorrer a mudança do projeto, o dinheiro não migra, não vai para o projeto novo. Perde-se o dinheiro. Já existe essa resolução. Então, se abrir uma exceção para Mato Grosso, vai abrir uma exceção para outros. Vou ser sincera para vocês. Uma das coisas que me deixou
muito convicta de que o BRT seria melhor, é a probabilidade dele terminar ainda nessa gestão. Se não terminar, está praticamente concluído quando terminar a gestão do Mauro. Que eu acho um problema essa história. Se a gente fosse mexer, vamos supor, vamos voltar com o VLT. Antes do Mauro sair, já trocaria de novo a gestão. Caso ele não seja eleito, a gente tem que contar que a gestão dele termina daqui a 2 anos. Né? Que aí entra outro governador que quer auditar tudo, quer parar tudo de novo. E vira de novo aquela confusão. Então, assim, Ana, eu acho que o BRT ele vai ser uma coisa assim. Faz-se o BRT, é um avanço. O valor dele, metade do que falta, dizem até que 1/3 do que falta para o VLT. Isso não está muito claro ainda. Sendo um veículo de energia renovável e tudo mais, eu acho que a população vai sentir o gosto disso, o que é isso. E eu sinceramente acho que depois da experiência desse novo modelo de veículo leve sobre trilhos, a empresa até parece que é uma empresa de Campinas. Esqueci o nome da empresa agora, porque ontem eu fiz uma visita lá para o Ibrachina e, coincidentemente, essa é uma das empresas que produz esses transportes públicos de energia renováveis no mundo. É uma das poucas, esqueci o nome dela agora. Mas é ela que vai ter que fornecer, porque hoje não tem outra no mundo, mas é um veículo muito moderno, como esse de São José dos Campos. Então, assim, eu tô com a consciência tranquila, que eu sei que essa é a minha decisão. E sem flexível nisso, não vamos abrir mão do BRT, é porque lá na frente eu não vou me arrepender. Eu acho que a população vai gostar do modal. Mas esse argumento de com relação a obras que foram feitas e foram alvos de corrupção... É preocupante também, né? Porque se você não concluir obras que foram alvos de corrupção, tiveram escândalos, a gente vai parar muita coisa no Brasil, porque muitas obras, principalmente de infraestrutura, são alvos de corrupção. A gente tem o Hospital Central aqui, que está há 30 anos, mais de 30 anos parado, e já foi alvo de vários escândalos. E se não vai concluir, o governo já anunciou que vai concluir, o governo Mauro Mendes. Então, assim, esse argumento me preocupa um pouco, né? Porque, assim... Mas, assim, você vê que não é só ele, né? Ele faz parte de um conjunto, mas muita gente está usando, se apegando principalmente mas nele, ele não né? é o principal. Ele não é o principal. Eu acho assim, a pessoa saber que é um transporte hoje tão bom quanto e hoje é mais barato. Então, esse tão bom quanto... bom quanto é o VLT, né? Não é, né? Ana, não é. A empresa que você fala, por acaso, é BID, BYD. É essa. Como chama? BID. Não, é um nome diferente que eles chamam, e é composto. Tem um nome maior, né? É Buy de alguma coisa, é essa empresa. Buy Higher. É essa mesmo, que está em Campinas. Professor Google aqui. Mas assim, Ana, hoje depois você vai ver o vídeo do VLP, você vai falar, Janaína, é tão bom quanto o VLT. O interior, inclusive, eu acho que é melhor, porque você consegue adaptar ele melhor. Hoje o VLT... É maior, os VLTs que estão lá, eles são um pouco menores de largura e os bancos dele também, ele tem um modelo mais parecido com o ônibus, hoje o VLT, do que o VLP. Então o governo pode desenhar ele diferente dentro e eu acho que vai trazer um conforto muito grande para a população. O VLT, a diferença é que talvez impacto seja menor e tudo, mas eu acho que o custo-benefício hoje é muito bom. Se não fosse, eu acho que a gente não ia... E o VLT, alguém vai ter que pagar a conta para bancar a operação dele. Não é tudo. Ali o subsídio, André, acontece em não tem almoço de graça. E o Estado é feito para atender o cidadão contribuinte, não é para gerar lucro. Mas a passagem é subsidiar. A passagem em si. Mas o Estado vai subsidiar com o quê? O dinheiro que vai tirar da gente. Ele não tem esse dinheiro em caixa. Você faz uma PPP, você faz uma concessão, sei lá o quê. Mas eu acredito que no Rio de Janeiro o modelo vai ser bom. Nós temos metrôs aí, gente, no Brasil, parado há 30 anos. Lá em Salvador tem. Eu acho que a diferença do BRT e do VLP é essa. Ele tá lá na rua, ele vai funcionar, a gente vai ver ele funcionar. Mas eu conheço o VLT, por exemplo, de Lisboa, que na verdade é Arrumada, que é uma cidade na região metropolitana, que é do tamanho de Cuiabá. Foi feito em 8 anos, demorou também um pouco, mas a tarifa é igual do transporte. Tem subsídio? Sim. Tem subsídio. Então, mas levou 8 anos para ser feito. Aqui os caras falaram que iam fazer em 1 ano e 3 meses. Tem pouco impacto. Enfim, é uma questão de se pensar também para o cidadão, né? Voltar, as cidades são feitas para as pessoas. Né? Mas eu sinceramente acho que o cidadão vai estar muito bem amparado com o VLP. Uma coisa é certa, Cuiabá não comporta o VLT. Claro, eu não vou nem discutir isso com você, porque, deputada, essa é uma discussão antiga minha dele. Não, eu não estou falando de tamanho, de anos, de 6 anos. Eu não estou falando de tamanho.
o sistema Inclusive, do a gente entrevistou seu pai, esse acho que sistema nós de dois VLT. aqui. E deu a mesma Coisa. Esse Aí quando a gente sistema de entrevistou o VLT Mauro, que o Mauro tá aí. prefeito. Você lembra do Mauro? Mauro preferiu o BRT. Não, o Ele Mauro falou, em um ano eu dou solução para isso. Não, só que não, ele falou não pra gente demorou lá um no pouquinho mais. SBT, no antigo SBT. Ah, tá. Falou, Não vai não, Não vai Beto. ficar nunca pronto isso daí. Ele falou Eu pra falei gente. também. Mas não Tinha- é, eles foi no falam... primeiro ano da O governador Copa. falou O pra Percival gente também Muniz, na em apresentação 2013, o Percival que tem Muniz falou vários assim. entraves jurídicos. Então a preocupação dele é essa que eu falei pra vocês. É nunca Em terminar. 2013, o Percival Muniz falou, isso vai levar 10 anos. E o Mauro falou, não vai Se ser é pronto. que vai ficar pronto. Quer dizer, já levou 7. Ixi. Né? Eu falei, não vai ficar pronto, não sai. culpa Vai disso ser um tudo novo é- metrô de Salvador. a culpa de tudo O isso gordo é é do testemunha André. minha. Eu falei Porque isso o lá no André SBT. não é gordo, o André Vai ser um que outro- jogou Vocês acham praga que o no André VLT. vai Jogou. Um novo metrô de Salvador ficou 20 Desde e tantos anos 2004 parado, ele só tá a partir jogando da praga. Copa que o metrô começou a andar lá, começaram a fazer algumas partes lá e andou um pouquinho. Mas ele passou 20 anos lá, um monte de trilho na cidade e tudo parado. Você conhecia também. Eu sou da turma do VLT, ele é do BRT. Ele não é, ele não era BRT, ele era contra o VLT. Eu acho Agora assim, você VLT. vai ser VLP também. Você vai gostar do modal. VLT modal quer dizer é o bonito. seguinte, Ana Carla Costa, vai levar tempo. É Tá bom triste, pra a você, população Raquel? não tem culpa, igual você falou. Olha, Mas olha eu lá. acho que hoje o novo BRT, eu acho que ele é uma boa alternativa, barata, curto prazo, e acho que ele vai atender a nossa expectativa. Precisamos encerrar aqui, porque o gordo já está nervoso. Ele está dando vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Ô, Vai furar o chão Janaína, aí. quem cancelou você, Janaína? Estou curioso. Por que me cancelaram? Você falou lá no seu WhatsApp lá, o que é que ela WhatsApp falou ou lá, Story? no story dela lá, que você foi Instagram. cancelada também e tal. Foi? Falando de BBB. Ah, até cheio- Eu nem cheio assisto de essa desgraça fãs. aí, mas você falou também que você Ela foi não cancelada. Cancelado. Todo mundo é essa, Hoje é Janaína? cancelado. Você foi Não, cancelado. agora é Janaína? cancelado. A onda agora Todo é mundo, quem cancelada. nunca não foi cancelado? Eu que não agora vou só nem dizer o que é isso. Agora só mudou a O palavra. que é cancelado? Cancelado é aquele quando É você... tomar um fora? Não, quando você às vezes faz Spoiler. alguma coisa, não necessariamente essa coisa seja ruim, Deixa eu mas ver. interpretam de um jeito ruim e te... Bloqueiam, tem um amigo meu que ele usa a expressão te gongam, que aqui em É. Cuiabá usa, e ficam rufando o pau em você, falando mal e tudo, por conta daquela situação. Então vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Hoje tem coisa simples para ser cancelado. Recentemente, ao comentar Tirou em redes foto sociais- sem máscara, cancelado. É que entendeu? você comentou aqui o cancelamento de um tal de Lucas no BBB. O Lucas, aquele, o É. Lucas... O Não Lucas foi- foi o que não deu foi- o beijo Eu gay sei, no, né? no Assiste essa desgraça BBB. aí. Você assiste isso? Não, mas Ah, eu ela, assisto. ela, Na verdade, ela- posso te Isso é um falar? câncer. Não é tanto eu assistir. É. Hoje quem tem Instagram Aí você falou assim, eu já fui não cancelada acompanhar. várias vezes. Eu não assisti o BBB, mas Aí eu só fui aguçou a influenciada pelas redes curiosidade aí. sociais. Tá vendo? E obrigada a entender aquilo que está acontecendo. Ah, não. Senão eu tava fora da Gente, discussão. eu tenho uma desliga filha de a 11 televisão. anos. A minha filha, se deixar, quer ficar o dia inteiro vendo Big Brother, que eu não deixo. Deus. Porque o Big Brother passou de um horário, né? Passa de todos os limites. Manda ela pra escola. Mas o hoje Covid tem isso, tudo que é menos prejudicial. tem isso que a Ana falou. Hoje o Instagram, as redes sociais, Ana. só fala de E Big esse Brother. BBB teve É uma questão ridículo, social aí, que Tem nada, é envolve ridículo outras isso coisas. aí. Não, Aí tem uma Nojento. forçação de barra. Forçação de barra. Foi uma questão do preconceito, Ah, do nada, isso é racismo, lacração. É tudo feminismo. lacração. A gente, É tudo lacração. Enfim, Pro é inferno porque ele esse já tá, negócio ele é aí. tio, ele é tio. Eu sou vô, Ele é rapaz. velho, Já já encheu o saco esse BBB, A rapaz. deputada Podia precisa. acabar. Igual o Faustão, ainda bem que vai acabar esse André, programa aí o também. cancelamento hoje é por coisas O que quem te cancelou? tolas. Eu já fui cancelada várias essa vezes. discussão Mas como é que cancela A alguém? discussão dos servidores Ah. pode ter Então, cancelado servidor muita que gente, achou não que foi você- seu caso. Cancelaram. No meu não, mas teve gente cancelada. Mas tentaram. Aí o cara te cancelar. cancela, é o quê? Tentaram, É tentaram. bloquear você? É que não colou. Aí eu quero o vídeo, né? Você teve que Meu fazer não um vídeo, colou. você teve que gravar o vídeo. Não colou, mas o cancelamento hoje ele é assim. Qualquer motivo a pessoa tenta te denegrir e tudo, ela te cancela. Que horrível, né? Isso é... Mas é o Olha, nosso que mundo, deve tá ter tão gente me radical cancelando que por aí, eu assim. não tô nem aí, parceiro. Você já deve ter sido cancelado várias vezes, também não tá Tô sabendo. nem aí, já não. já. Quando Até no grupo dele. exclui do grupo do WhatsApp, cancelou, entendeu? Mas quando você passa dos 50, você não esquenta mais com esse tipo de coisa, não, sabia? Você fala, foda-se. Eu já Dane-se. passei dos 30, já Não não tô mais é, esquentando, cara. calcula com Eu 50. não passei então. de 50, mas, mas ó, eu concordo. Você chega numa certa idade, você A acha. sua mãe me falou uma coisa lá atrás, quando eu conheci o seu pai. Ela falava assim, ela tinha feito 40. Ela falou, depois dos 40, Carol, você fala assim, você quer ir ao pra? A minha mãe fala isso até Até hoje. hoje ela fala,
Aprendi É com ela. Iauprá. Ela fala, mande Iauprá e dane-se. Tá certo. Ela fala até hoje, é Iauprá. Você quer Iauprá? Quer dizer, ou a merda ou a puta que pariu. Vamos falar português. É isso mesmo. É. Então, manda Iauprá, Tá Marcelo. certo, Dane-se senão você não é você. feliz, Mas isso é muito da autoconfiança também. Igual você falou, a idade faz a gente ter Esse foi um autoconfiança. ensinamento que ela me deu, eu carrego Eu vejo a vida colegas meus lá que estão sofrendo, estão tomando remédio controlado por conta da pressão, porque falam isso, falam aquilo. Fala direto, gente. Me cancelaram, meu Deus, me mataram. Você tem que ser você, dane-se o que as pessoas pensam. Eu acho que nesse momento que a gente vive, a autenticidade é tudo. Principalmente nas redes sociais, né? Que a gente vive nesse mundo hoje. A gente está muito conectado, né? E eu acho que ser autêntico, né? Eu brinco bastante nas redes sociais pro pessoal ver que eu sou assim mesmo. Porque eu não gosto dessa coisa de ficar só na política. Agora tá. Mas não gosta gosta mais. Não, tá muito. Jana, tá ó. Muito, mas isso foi Diógenes, não foi a política. Pra você não cancelar a gente. Pra você não cancelar a gente, mais uma caneca pra você. Obrigada, não vou a única deputada mulher da Assembleia. Você já deve ter umas a única deputada 30 dessa aí. Não, eu já fiz um kit já. Pra café da manhã lá em casa, eu tenho um kit. Leva essa pro Didi, achei que ele não tem uma já caneca tem, dessa. Leva pra ele. Leva pro Didi, fala que é presente pra ele. Uma pro filho. Leva pro Didi. Aí, repórter MT e Conexão Didi. Poder. E ele já tô tomando na xicrinha. Eu tomo um pedacinho e baba o resto. Jana, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua presença aqui mais uma vez. Não, eu agradeço muito vocês. É sempre um prazer estar aqui. Pena que aqui flui o tempo muito rápido, né? Fica todo mundo aqui mandando a gente acabar. A sua assessora, ela lá, Laura Petralha. O seu também, tá? A Laura Petralha, ela mandou também. Laurinha. Todos. Tá pressionando. Pedindo pra acabar. Tá pressionando ali. Não, mas André, eu agradeço. Sempre a forma Obrigado espontânea que vocês são aqui, naturais. Acho que é isso aí mesmo. Política, sim. Não dá pra gente concordar em tudo, né? Até ainda bem, né? A unanimidade, né? É A burra. unanimidade é burra. Já dizia o filósofo lá. A gente pensa diferente, não Nelson tão Rodrigues. diferente. Nelson Rodrigues. Não tão. Então, obrigada aí mais uma vez pela oportunidade. Você por ter vindo. Quero voltar Seu mais público vezes. tá ali, ó. Você tá vendo você ali? Tô vendo. Fala pro teu público lá, dá um tchau pra eles. Muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. Um beijo para todos vocês. E que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos nós. E vamos lutar pelos aposentados e pensionistas para acabar com essa alíquota de 14%, pelo amor de Deus. Tá certo. Obrigado, Ana Carla. Obrigada pelo convite. Você em casa. Faz tempo, né, que eu não vim, mas foi... Ô, Laurinha, senta. Não, a Laura quer ir embora. Tchau, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E